Então, quem está com a palavra de Deus, pode abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8 seguintes. Paulo, meu óculos. Aqui? Amém? Vamos lá? Vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Vou repetir, tá bom? Presta atenção. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistirem firme na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Palavra do Senhor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Acho que aqui todo mundo me conhece. Eu sou Mateus Ferro, da comunidade Missão Peregrinos do Amor. Muito prazer, seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Sou casado com a Ana Paula. Aqui tenho 4 filhos, mas aqui tem 3: a Gabi, o Henrique e a Ana Beatriz. Amém? Vamos lá. O tema que me foi colocado hoje, gostaria que vocês pudessem prestar um pouquinho de atenção. Não vou conseguir ficar parado, Gabi. Eu já sei que estou dando risada por isso, já peço perdão. O meu 50% é sanguíneo, não deixa. Os outros 50% colérico dá, mas a sanguíneo não deixa. Tá bom? Vou tentar. O tema que me foi colocado hoje foi para falar para vocês sobre vigiar e orar. É lógico que é muito propício pelo tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo na quaresma, o tempo quaresmal. Falei isso há 2 sextas atrás, 2 sextas seguidas. Eu vim fazer o tema aqui no grupo de fé à noite. Falei um pouco sobre isso. E eu quero reforçar um pouquinho para vocês, jovens que estão, principalmente vocês que estão sentados aqui comigo na frente, mas esse lindo, maravilhoso jovem que está aqui conosco e outros jovens que estão aqui retomando um pouquinho. Eu acho tão lindo quando os grupos, o grupo de fé, o grupo jovem, reza, ora, e sempre a palavra que é discernida para que o pregador venha aqui na frente, sempre casa com o tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Eu acho isso muito maravilhoso e a Igreja Católica nos oferece isso. Estamos vivendo aí um tempo litúrgico, que é o tempo nosso da quaresma, jejum, penitência e oração, que é o que todo ano, né, há quase 2000 anos, vamos falar assim, a Igreja nos oferece a passar, a entrar novamente ao deserto, para que a gente possa jejuar, orar, ser penitentes, e depois nós ressuscitarmos com Cristo na Páscoa. Isso tem toda uma questão analógica nessa questão, mas é um convite de conversão. A quaresma é um convite de conversão. E não foge, isso sempre é apresentado para nós nas Santas Missas, que a gente acompanha esses 40 dias. Mas o que é bonito que dentro de um grupo de fé, de um grupo jovem como hoje no sábado, também acontece temas que também nos faz recordar esse tempo litúrgico, um tempo de preparação, um tempo de conversão, um tempo de a gente novamente escutar falar algo ligado a tudo isso e linkando o tempo litúrgico com o grupo jovem nesse sábado que começou agora às 6 horas da tarde, sobre vigiar e orar.
Ou seja, aí a palavra que vem para nós, na primeira carta de Pedro, que diz: sede sóbrios e vigilantes, porque senão o vosso adversário, o leão, está ali ao nosso derredor. E vou explicar para vocês um pouquinho a diferença de redor e derredor, né? Está ali como um leão que queira nos devorar, nos atingir, né? E nos tirar toda a graça de Deus. Em primeiro lugar, sede sóbrios e vigilantes. O que é sobriedade? Quando a pessoa fala assim, sede sóbrios, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Isso é de lei, né? Sede sóbrios, a gente já imagina uma pessoa que sofre de vícios, principalmente o vício do álcool. E eu posso dizer com propriedade isso, porque eu tenho um pai que é adicto, um pai alcoólatra, que graças a Deus fazem desde 2017, que ele está em tratamento e agora, né, ele caminha, né? Mas infelizmente durante a vida inteira meu pai foi alcoólatra, bebeu muito, um homem extremamente inteligente, uma pessoa que chegou num alto nível, um alto cargo, numa multinacional, hoje uma das maiores multinacionais mundiais, conhecida na construção de tratores, que é a Caterpillar. Meu pai era um dos diretores executivos da empresa, né? E não tinha dúvida que poderia ter chegado com certeza a ser o presidente da Caterpillar, na época que o presidente foi até um amigo dele, muito íntimo, e depois chegou a falecer. Mas meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu tudo por causa do álcool. Ou seja, meu pai ele não andava em estágio de sobriedade. O álcool tirou tudo dele. Principalmente sobriedade tem a ver com desequilíbrio. O álcool fazia que meu pai fosse uma pessoa desequilibrada, porque estimulado pelo álcool, tirava dele tudo aquilo que é de equilíbrio, né? Uma pessoa que vive constantemente, né, em equilíbrio, as virtudes do equilíbrio. O álcool faz isso. Mas o que é mais legal, e aí que está a jogada dessa passagem, e aí eu quero que vocês prestem atenção em mim. Quando Pedro nos convida a prestar atenção nisso, sede sóbrios e vigilantes, Pedro está dizendo isso intimamente para cada um de vocês. Não é para uma comunidade, não é para um sentido gigantesco de assembleia, mas Pedro está alertando individualmente a cada um de nós. Você, quarta-feira, sede sóbrios e vigilantes. Mas a sobriedade não tem a ver só com álcool, com droga, não. A sobriedade, ela tem a ver com equilíbrio, temperança espiritual. Tem que ver algo de nós. É como dizer assim, Rafa, sede sóbrios todos os dias, que você tenha um equilíbrio emocional, espiritual, que você caminhe todos os dias no caminho do Senhor, porque lá fora há alguém que quer tirar a graça de Deus e alguém que quer tirar você do caminho, que é o diabo, como vai dizer Pedro para nós, que está ao nosso derredor, porque ao nosso redor, como cristão católico batizado, está os anjos e os santos. É por isso, ao nosso redor, a palavra de Deus é muito clara. Eu tenho que acreditar nisso e é nisso que eu busco. Eu acabei de comungar a palavra de a Eucaristia aqui, e eu acredito que eu estou em estado de graça agora. Ali a gente reza, a gente ora, os anjos vem o Espírito Santo nessa música, e ele está comigo sempre no desgrude de mim, São Padre Pio, Nossa Senhora. Então ele está ao nosso redor. Eu estou protegido pela espada de São Miguel, protegido. Eu, como católico batizado, procuro isso constantemente nas orações, mas ao nosso derredor, que é ao redor que circula, onde estão os anjos, está ele ali. É como ele ficasse ele observando qualquer deslize meu, a qualquer fraqueza, a qualquer momento que eu vá balançar, a qualquer momento que eu vá ali perecer. Ele está ali como um leão que ruge, como um leão que te atiça, como um leão que joga. E quem escutou? Alguns que estavam na sexta-feira retrasada, que eu disse, né, na pregação no grupo de fé,
ele joga sementes corriqueiras para você, como armadilhas, porque ele é manobrista, ele é manipulador, o diabo ele é assim. Então São Pedro, ou Pedro, né, nosso Papa, ele nos convida a entrar em estágio de sobriedade, né? A entrar num estado onde eu não possa me distrair. Sobriedade significa um equilíbrio aonde eu não me distraio em hipótese alguma, porque isso é fato. Vocês são todos jovenzinhos aqui, né? Quantos anos tem você? Desculpa, 12 anos, que já tem acesso à internet, a Instagram, Facebook. Eu não posso vir falar para você, como você chama? Derek. Eu não posso falar para o Derek já em meias palavras, como muitas vezes foi passado há muitos anos atrás, né, na época da nossa mãe, né, da minha mãe, apesar que eu tenho 46 anos, mas que não se falava com tanta propriedade a palavra diabo, a palavra satanás, a palavra inimigo, a palavra encardido, não era com tanta propriedade, dizia-se do mal de uma forma mais superficial, mas não. Nós sabemos que o inimigo, o diabo, Derek, eu não quero assustar você e nem a vocês, ele existe e está lá fora. Ele quer meninos lindos de Deus que renunciam sábado às 6h35 da tarde. Você podia estar lá no shopping curtindo com seus amigos, jogando bola ou fazendo qualquer outra coisa para estar aqui num grupo jovem, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando desse grupo jovem lindo. Tem jovens aqui, a gente não está dançando, cantando porque está no tempo quaresmal, mas que está rezando, que está orando, que está construindo uma juventude diferente, diferenciada, que tem o propósito de construir o céu na terra com jovens como você. Você tem que saber que você é um menino de Deus, lindo, que busca a palavra, que está aqui por um convite, mas existe alguém lá fora que quer tirar a graça de Deus de você, mas basta você querer que isso não aconteça, amém? E isso é sobriedade, é a decisão de eu estar sempre em atenção diária, porque quando Pedro vem falar para nós aqui, ele já viu a página, eu achei, né? Sede sóbrios e vigilantes, é a questão do equilíbrio. Todos os dias eu preciso buscar, me comportar, rezar, orar, buscar as coisas de Deus, para que eu não possa entrar em estado que não seja sobriedade, que seja antônimo de sobriedade, que é desequilíbrio, que é distração. Porque nós temos que saber que há alguém que ruge lá fora que quer você. Isso é fato. Vai querer você de alguma forma. Pode ser com pornografia, pode ser com droga, pode ser com álcool, pode ser até mesmo muitas vezes com estado de mornidão na sua vida, com estado de dúvida. Vai chegar em você situações, que vai gerar em vocês até mesmo dúvidas sobre o seu caminho vocacional, sobre a sua missão aqui, que todos nós aqui somos chamados a algo missionário. Isso não tenha dúvida, não numa comunidade de vida apenas, mas você não veio ao mundo à toa, algo tem para você. Basta você ser batizado, que no batismo você recebe um uso profético. Quando o padre batiza você de bebê, você foi chamado a alguma missão, e essa missão é povoar o céu. Essa é a nossa missão, é levar os jovens e as famílias, os casais e todo mundo ao céu, e o céu começa construindo na terra. Você foi chamado para ser um jovem de Deus na sua escola, você também, vocês dois, patatinho, patatata aqui, quanto tempo não vi vocês, hein? Né? Vocês são chamados a povoar dentro da sua escola, da sua faculdade, levar a presença de Deus, a palavra de Deus, a forma que Deus chama você para ser um jovem diferente. A minha filha, eu posso testemunhar tranquilamente aqui, a Gabi que está aqui, entre aspas, arrumou confusão na escola dela, no coque lá, porque ela estava com a cruz da comunidade, e o menino achou algo assim, absurdo dela ter que usar uma cruz no peito, e falou, esconda a cruz. Ela falou assim, esconda a sua, a minha tem um significado muito grande para mim, essa cruz.
E acabou discutindo com o menino, e acabou batendo, porque ela defendeu quem ela é, defendeu a fé dela, defendeu. E você pensa que as pessoas se afastaram dela? Muito pelo contrário, porque em jovens assim que nós vemos as diferenças. Isso se chama-se sobriedade. É você mostrar quem você é mostrar o equilíbrio que você tem, a quem você testemunha, a quem você segue, seja em qualquer âmbito que você tenha. Não muitas vezes você se Maria vai com as outras. Perto que quando eu estou na igreja, quando eu estou com a galera, eu sou uma coisa, fora dela eu sou outra. Ou, na minha família eu não bebo, mas quando eu estou fora dela eu bebo. Aí eu saio da minha sobriedade, eu entro em estado de desequilíbrio, eu me distraí. E uma pessoa que está em estado, puxando para o lado falei para vocês do meu pai do alto, é uma pessoa totalmente desequilibrada. E uma pessoa alcoolizada, o que ela faz? Ela gera acidente, ela gera problemas seríssimos. Uma pessoa que ela torna-se violenta, é uma pessoa que torna-se muitas vezes agressiva. É isso que o álcool faz. Trazendo para o lado do espiritual, a falta de sobriedade é exatamente o que isso faz. É uma pessoa, é um jovem, né? Puxando para o lado dos jovens aqui, nós estamos no grupo jovem, né? Um jovem desequilibrado, sem esse estado de sobriedade, é um jovem que não consegue levar o testemunho e a missão no meio de vós, naquilo que você foi chamado. Você foi chamado para estar no seu âmbito, no lugar que você está, para fazer a diferença. E a diferença, ela se faz no momento em que no meu estado de graça, eu possa levar dentro do meu equilíbrio aquele Deus, aquele Senhor, aquele jovem diferente, porque a igreja precisa de muitos Carlos Acutis, muitos. A igreja precisa de muito Carlos Acutis. Carlos, não é Henrique? É Carlos Acutis, né? Carlos, eu falo Carlos, ele não pode colocar o S, Carlos Acutis. A igreja precisa de muito Carlos Acutis. Não é só um que está lá o corpo dele em Assis, que nós fomos visitar. Não é só ele. Piracicaba precisa de muito Carlos Acutis. E você foi chamado a ser esse Carlos Acutis. Você foi chamado a ser essa Gabriele, essa Lu, a Gabi e a Ana, a Beatriz. Todos vocês foram chamados a ser sóbrios e vigilantes, para que no ambiente que você esteja, você consiga se fortalecer e produzir para outros jovens essa sobriedade e essa vigilância. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Vigilante é você vigiar. Em casa lá, o bairro que eu moro lá, a gente contrata um guardinha lá, um cara da moto que vai lá, você paga para ele. Quando você está chegando perto de casa, você manda uma mensagem para ele te acompanha, você manda a sua localização, ele acompanha você. Às vezes eu estou até a base dela do lado da casa do Talinho ali, né, Talinho? Você manda a mensagem, ele acompanha você de moto até a sua casa, você abre o portão, entra, o motoqueiro fica olhando ali, você entra, ele buzina e vai embora. Isso é um vigilante. É uma pessoa que você paga para a pessoa poder, você ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade. Muitas vezes a gente sabe que infelizmente a gente mora, né, não é só numa cidade, né? Não entrando no mérito, mas a gente mora num país perigoso, a gente vê tanta coisa, né? Aliás, o que a gente mais vê, infelizmente, é notícia ruim, né? A gente tem que buscar notícias boas, mas parecendo minha avó Lourdes, né? Minha avó assistia a Cidade Alerta quando dormia. Ela ficava o dia inteiro assistindo Cidade Alerta, depois, isso não acredita que aconteceu. Mas onde foi, vó? Aí foi lá no Amazonas, lá no Mato Grosso, que não dormia. Não sei quem morreu, foi morto, decapitado. Minha avó não dormiu para isso aí, né? Mas enfim, a gente contrata um vigilante. O vigilante, ele é pago para que ele possa observar a sua vida, cuidar do seu trajeto, cuidar da sua segurança até que você chegue ao seu destino. Quando Pedro fala assim, sede sóbrios e vigilantes, ele me chama, primeiramente, não é para que eu seja vigilante pela vida do outro, somente. Do Patati Patatá, que é você vigilante dos dois. Não, também. Mas ele primeiro me convida a ser vigilante com a minha vida.
Porque veja só, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, para que o vosso adversário, segunda pessoa do plural, o diabo, ainda de redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Essa vigilância que Pedro convida a gente para ter no dia de hoje, ligado com esse tempo que nós estamos vivendo, é uma vigilância com a nossa vida. É Deus convidando você, e preste atenção que eu vou falar para vocês, a vocês 25 horas por dia, vigiar o estado da sua vida, todos os dias, o seu comportamento, a forma com que você fala, a forma com que você anda, as roupas que você veste, as músicas que você escuta, os lugares que você frequenta, ainda mais para jovens. Não é todo lugar que eu posso ir, não é todo lugar que eu posso frequentar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilante é vigiar a sua vida, os livros que você lê, as músicas que você escuta. Esse diabo que ruge lá fora, esse leão que ruge lá fora, não é uma figura de um leão com os 4 caninos gigantes assim de 15 centímetros que vai devorar você. Ele trata você com armadilhas. Ele vai querer a vida de vocês da forma mais corriqueira do que você possa imaginar. Ele vai pegar você em certas contaminações, em certas escolhas, que na hora que você já viu, você já está laçado por eles. As músicas que nós escutamos, Pedro nos convida hoje a nós vigiar isso. As músicas, elas contaminam a gente. Esses dias, eu estou fazendo faculdade de Direito, eu fui o primeiro a arrumar confusão na classe. Tinha que ser eu, né? Não, Talinho, eu não vi se pode. 55 alunos, tem uns par mais velhos do que eu, professor. Isso aí pode gravar, que eu tenho certeza que esse professor não vai assistir. Seria bom que ele assistisse. Começou a dizer para nós que ele assiste 3 novelas seguidas da Rede Globo, das 6, das 7, das 9. E começou a fazer propaganda das novelas, que as novelas eram boas, que todo mundo devia assistir novela, porque a novela é do cotidiano, porque a novela é isso, a novela é aquilo. Eu já vi que o senhor, 60 e poucos anos, não usa aliança, ou ele é separado ou não casou com ninguém, né? Você já começa a observar certas coisas, certas propagandas que ele começou a fazer no mundo, e eu quieto na minha, né? Falei, sério. Aí começou a falar que pós-pandemia houve um declínio das igrejas, as igrejas começaram. Então você percebe, o cara foi lá, eu não aguentei a hora que ele falou da novela. Falei, professor, baseado no que o senhor está falando, tem até um grupo aqui, aí depois entrou umas 14 pessoas no particular, para dizer que está comigo. Já fiz um grupo, já fiz um fã-clube lá. O senhor está dizendo que a gente devia assistir novela, que a novela faz parte do nosso cotidiano? Aí uma menina aqui falou aqui depois, você devia assistir o nome da novela para você ver sobre favela e desigualdade social. Então, professor, você está me incentivando a dizer o seguinte: para ter relação sexual com a minha esposa, então eu tenho que assistir Bruno Surfistinha? Se novela faz com que eu veja o cotidiano numa favela, então eu tenho que assistir um filme pornográfico para que eu possa ter relacionamento com minha esposa? Isso é contaminação, o que você está dizendo para nós. E outra, para você entrar numa favela, e para você ver a favela e a desigualdade social, eu falei para ele, é só você adentrar na tenda do outro, porque na teoria isso está falando muito fácil, é muito tranquilo. Eu sou missionário da igreja, eu dentro de uma favela, eu sei o que acontece, eu sei que é desigualdade social, na teoria e na prática. Você está incentivando a entrar em um processo de contaminação. E outra coisa, você fala que a igreja teve um declínio pós-pandemia sobre a igreja. O senhor já ouviu falar de terço da madrugada? Aí a classe já viu aquele alvoroço, né? Aí gerou uma puxa de uma confusão. O professor a gente começou a debater, e no final o professor falou: é de alunos como você que eu gosto para debate, que eu adoro o conflito. Mas o professor não gosta de mim ainda. Acaba na novela Globo. Ainda eu falei assim, depois eu vou ler aqui para vocês aqui no final. Falei, muito simples, gente. Tem um botãozinho escrito Power. Não sei se o controle de vocês tem, o meu tem. Power, é só desligar. Falei, mas assim, você não te dá um jeito de fazer uma propaganda dessa dentro da classe aqui. Segunda semana de aula já comei uma treta lá. Por quê? Porque isso é vigiar. Isso é vigiar. Certos programas de televisão
certos programas de televisão, certos jogos de videogame, não é para cristão católico. O diabo, gente, esse leão que ruge, ele é tão esperto. Ele é tão esperto. Ele é tão esperto que a hora que você vê, ele está no símbolo de uma camiseta que você está usando. Ele está no colar que você está usando que você nem percebe. Ele é manobrista. Esse leão não vai surgir para você como um chifre gigante vermelho e um tridente ali para você, vermelho, querendo cutucar você. A vigilância se dá nos pequenos detalhes. E nos pequenos detalhes mesmo. Ah, Mateus, mas eu não posso escutar eu não posso escutar músicas de rock? Não. Eu não estou mandando ninguém não escutar. Mas se você perguntar, não. Se você não conhece a letra, não. Eu sei que uma música de adoração, como ela é feita, rezada, chorada, testemunhada, vivida, diante do Santíssimo. Se a música que foi feita, que foi composta, e eu posso dizer com propriedade, pelas músicas compostas pelos anjos adoradores, são mais de 100 músicas, como elas são feitas, e o efeito que ela faz na vida do outro. Você imagine uma música de rock como é feita na vida do outro. Uma música do Pablo Vittar, da Anitta, uma música de samba, de pagode. Então não posso escutar mais nada? Tudo posso, mas nem tudo me convém. A vigilância se dá nos pequenos detalhes. Porque quando Pedro fala, cuidado com o leão lá fora, né? Ele tem um leão que ruge. Esta analogia, presta atenção, juventude, que Pedro coloca do leão, porque se sabe que o leão é o rei da selva, é um animal forte, feroz, e é um animal esperto, e já fizeram um teste da diferença entre leão e tigre. Se você pegar um pedaço de carne gigante e jogar para o tigre automaticamente vai pegar a carne no ar, morder a isca e ir embora. Se você estiver de frente a frente com o leão, jogar a mesma peça de carne para ele, a peça de carne cai atrás dele. E ele não tira os olhos de você até você sair para ele comer. Ele pode estar faminto, mas o leão ele fica olhando nos seus olhos e a peça de carne cai. Eu já vi isso em vários programas de televisão, é muito interessante isso. Você joga a carne para o leão continua olhando para você. Ele esquece do alimento, ele quer você. Enquanto o cara não entra no jipe e sai, ele não vai pegar a carne. Todos os outros animais se alimentam com a comida que você dá. Todos, seja cachorro, seja quem for. Mas o leão ele continua olhando no seu olho até você sair do ambiente dele. Quando Pedro menciona o leão, é isso. Ele vai ficar te observando 25 horas por dia para ver o que você faz, a roupa que você veste, a música que você escuta, porque é ali que ele vai pegar você. Ele não vai vir para os homens muitas vezes, né, vestido aí de uma mulher, assim, não, ou para as mulheres, não. Ele sabe, o diabo ele sabe qual é a armadilha que ele vai lançar para você, e ele é individual. Padre Henrique da Lição Misericórdia já dizia, nós dormimos, mas o diabo não. Ele é articulador, manipulador, manobrista, ele sabe da estratégia que ele vai usar contra a vida de cada um de vocês. Sóbrios e vigilantes é isso, a vigilância é isso. Eu preciso observar a minha vida. E desculpa falar isso para vocês, a idade que vocês têm, mas vocês também não medem esforço nenhum para ver muita coisa ruim no Instagram, na internet. É mentira? Não é. Não é. Hoje a coisa mais fácil que tem, na minha época, para você assistir um filme picante, que nem era tão assim, tinha que ter 18 anos no cinema e mostrava RG. Hoje qualquer um, é mentira ou é verdade isso? Eu posso falar uma coisa para vocês, eu vou testemunhar isso. Quando eu fiz uma vez no filme com a Paula, no cinema, 27, eu tinha 19, ela tinha 17. Eu nem sabia o que estava passando no cinema. Estava passando o que chama Segundas Intenções, lembra disso? Segundas Intenções. Nosso cinema já é 27 anos atrás. Ela não conseguiu entrar no cinema, onde era o shopping, porque ela tinha 17 anos, e até brincou comigo. Foi nossa primeira vez que no cinema, que está recebendo esse título. Segundas Intenções chamava o filme. Nunca vou esquecer disso. Hoje, qualquer um com 10, 11, 12 anos pega lá o celular, um Wi-Fi, você assiste o que você quiser. A internet é muito bom para tudo aquilo que é usado para o bem. Mas o diabo conseguiu, como um leão que ruge,
estar preparando uma armadilha para você. E não adianta que essa é uma realidade que está dentro da nossa casa e que nós muitas vezes adultos também caímos nisso. Caímos nessa armadilha. Sede sóbrios e vigilantes. Eu preciso estar em estado de oração todos os dias. Eu preciso estar em estado de jejum, de penitência, de confissão, de missa, e observar a minha vida, o meu comportamento. Eu, Mateus, preciso ver como eu estou me comportando. Por quê? O desequilíbrio emocional do meu comportamento também gera em mim uma fraqueza. E essa fraqueza gera em mim um desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera em mim um comportamento. E esse comportamento gera em mim uma ação. E esta ação gera em mim sementes que não é de céu, sementes de inferno. Muitas vezes, a hora que o tempo deu, eu já consegui afastar todo mundo do meu redor. Eu já consegui afastar todo mundo, já não sou mais a mesma pessoa, porque eu não vigiei o meu comportamento, eu não vigiei as minhas atitudes, eu não fui sóbrio. Porque quando você está em estado de tristeza, estado depressivo, não depressão. Depressão é uma coisa, tá? Depressão é ciência espiritual, que são outros fatores. Mas nós muitas vezes estamos em estado de depressão. Porque depressão nada mais é um declínio, né? A depressão você está para baixo, é um estado, né? Estado depressivo, estado de tristeza, desgostoso da vida. Se pergunta, muitas coisas que não está dando certo, problemas financeiros, tudo leva a gente a declínio, a depressão. Se eu não vigiar, e se eu não tiver a capacidade de sobriedade do meu estado, é aí que ele sabe aonde aperta o sapato do Senhor. Aí ele vai saber. Por que será que existe tanta juventude doentia? Por isso que nós estamos vivendo numa juventude doente, numa juventude que os jovens não aceitam correção, que os jovens não aceitam exortação, que os jovens não aceitam que você fale com eles, que os jovens já se acham que sabem tudo, os jovens acham que eles são os pais e as mães da verdade. Por que você acha isso? Essa mudança de comportamento repentina. Na minha época, né? Eu falo na minha época, parece que eu sou Noé, né? Mas não. Mas no meu tempo, eu nasci em 1980, eu sou de uma geração agraciada. Eu agradeço a Deus pela minha geração. Nós somos uma geração da força, né? Os nossos pais, nossos avós é a geração também da sabedoria, mas da temperança. E nós somos a geração da força. É a geração da garra, né? A geração de tudo resolver as coisas. A gente resolve tudo, faz tudo, né? E aí eu vejo essa geração que veio do ano 2000 para cá, misericórdia. É a geração dos mimizentos, das vítimas, a geração que você tudo chora, né? Eu estou dizendo sim do modo geral, tá, gente? Eu estou dizendo isso do modo geral, mas é uma realidade. Isso não sou eu que estou falando. Isso está latente na internet, nos estudos. Isso é muito. Você vê pelas faculdades, você vê pelas escolas, né? Você vê por tudo. Hoje, o professor chama a atenção de aluno, o aluno não aceita, o aluno sai com faca na mão do professor, chora de depressão, e aí vai, né? E, infelizmente, essa geração do ano 2000 para cá. Eu não sou dessa geração. Eu ainda sou o final da geração da lavoura, né? Que tudo se criava na lavoura ainda, fazia com dificuldade as coisas, se conquistava, tudo eu tinha que conquistar, né? Era uma geração que a gente precisava lutar pelas coisas, a geração que andava muito de busão, andava a pé, o pai não levava, a geração que estava na rua, e hoje não mais. Mas mesmo assim nós tínhamos que vigiar o nosso comportamento, vigiar o estado emocional de sobriedade da minha vida, porque eu também tive muitas perdas nessa época, né? Não mais do que está acontecendo agora. Apesar também que agora a gente vive a internet é tão fácil, né? Aconteceu uma coisa lá no Irã, a bomba saiu, a bomba nem chegou em Israel, a gente já sabe que ela saiu e a velocidade que já estava, tá? Então, hoje juventude, pode
Pode dedilhar, Rafa, a música, lá melhor mesmo, a gente vai cantar essa música. Uma coisa nessa cabeça que eu não sabia. Era alguém, eles estão falando com os pais para eles vigiarem os filhos deles, para eles não deixarem eles assistirem a galinha pintadinha. Sim, eu vi isso aí. Porque o ritmo que eles usam para Eu vi isso. música é o ritmo, não sei se dá macumba. Eu falei isso agora no carro vindo pra cá. A Luísa falou sobre a questão da galinha pintadinha, né? Da música, do ritmo que eles usam. Gente, essa gente é um tema que não dá para falar em 45 minutos. É muita coisa. Você não tomar cuidado com os nossos jovens, com as nossas crianças, com a música, com a roupa, com esses Roblox da vida que o pessoal instala no celular. É tudo. Esse é um leque muito grande. Não dá para a gente falar isso em 45 minutos. Com filme, porque isso é muito visível. Isso é muito claro. Mas hoje, nessa noite, nós precisamos mudar. Esses 10 minutos que me faltam, eu quero lhe dar para vocês, e preste bem atenção aqui. Eu falei sobre o que está acontecendo e o que nós precisamos, mas agora eu vou lhe dar uma solução. A solução de tudo isso. Primeiro, além de Pedro nos convidar hoje para vigiar e ser sóbrios para a nossa vida, hoje ele chama nós para algo individual, para nós mesmos. Porque é da nossa individualidade de testemunho que eu vou testemunhar para o outro. E o outro vai ser contagiado com o meu testemunho, com o meu comportamento. Ok. Mas, como o tema diz, vigiai e orai. A oração é a chave que abre a porta do coração de Deus. A oração, ela é o fator principal para uma mudança de vida radical. Porque quanto mais eu rezo, mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. E Deus, Ele é meu Pai Supremo, Todo-Poderoso. Ele é o dono do mundo, da minha vida e o autor de tudo. Quanto mais eu rezo, mais eu oro, mais eu me transformo, mais eu me policio, mais eu mudo as coisas dentro da minha casa, mais eu mudo a forma de ser, a forma de agir, a forma de falar, até as palavras que eu uso, que muitas vezes eu acho que não tem nada a ver, certos palavrões, certos vícios de locução de palavra, eu vou deixando de falar, porque da minha boca não sai mais PQP, sai glória a Deus, amém. Quando eu chuto, dou um chute na quina da parede, não é mais palavrão que eu falo, Senhor, que dor, glória a Deus, Jesus, mas está doendo demais, porque isso vai mudando em você. Isso é gotas de oração. A oração muda todo o nosso estado, muda o nosso comportamento, muda nossas músicas, a nossa roupa, muda tudo de nós. E aí quando você muda, ao seu redor, você continua rodeado de anjos, de santos, da graça de Deus. Não tem outra forma. A oração, ela tem que ser diária. Padre Jonas, ele nos ensinava, fundador da Canção Nova, Santo Padre Jonas, né? Ele vai ser um homem que nem beato vai ser, ele vai pular passando direto, né? Ele já dizia que quando ele acordava, ele abria os olhos, sem fazer assim, sair da cama, ele dizia: bom dia, Espírito Santo, o que nós iremos fazer juntos hoje? A oração do Padre Jonas era a mais simples do mundo. Ele acordava e dizia: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Não tem nem 70 letras. Ele acordava e já dizia isso. A oração simples. E aí o dia inteiro ele fazia na vida dele de oração. O dia a oração dele, íntima com o Senhor, a oração do terço, as laudes, as vésperas, as completas. Claro, o Padre Jonas é um homem que não sabia fazer outra coisa a não ser rezar e testemunhar. Mas ele convida, e nós convidamos vocês a mudar a chavinha de vocês hoje. Vigiai e orai. Vigiem como que vocês estão se comportando, a forma como que vocês falam. Mas a oração é a chave que muda tudo. Muda tudo. Não tem como ser íntimo do Senhor se não tiver em oração com Ele. Se da minha boca não saírem palavras que me aproximam do coração dEle. A oração é a chave que abre o coração do Senhor, para que eu possa adentrar no coração dEle, e Ele no meu, para fazer morada. A oração me aproxima, a oração me cura, a minha oração me restaura, a minha oração me transforma.
A oração me liberta. A oração faz você jovem melhor. A oração faz você um jovem com comportamento melhor. A oração faz com que seja um jovem pleno de sobriedade, temperança, de nunca ser mais distraído com as coisas do mundo. Não, de eu ser esperto como uma serpente, sóbrios como uma pomba. É isso que a oração faz. A oração faz você ser disponível para o outro. Porque sem oração você é egoísta. Sem oração eu não enxergo a vida do outro. Mas com a oração eu entro adentro na vida do outro. A oração faz que, pô, se eu estou vigiando a vida aqui do Patati, que ele precisa de algo diferente, eu vou adentrar na vida dele. Porque eu sei que ele precisa de auxílio. Eu sei que ele precisa de ajuda. Eu sei porque ele é um jovem que também precisa povoar jovens em Deus. Lá na escola dele, na sua casa, no convívio que vocês convivem. E essa é a diferença. A oração ela tem que ser constante, diária. Tanto a oração rezada, a oração do terço e as orações da igreja, como a oração espontânea, que nós fazemos quando nós comungamos o corpo de Cristo. Essa precisa ser essencial. A oração me faz vigilante. A oração me faz sóbrio. A oração me faz diferente. A oração me transforma. Não tem outra dinâmica, porque nem segredo é. Porque o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando diz o Pai Nosso, quando os apóstolos, os discípulos dizem, não era apóstolo ainda, mas então me ensine a rezar. E ele diz, para rezar ele reza a oração do Pai Nosso. O próprio Cristo, que é Deus, que é Pai, ensina para nós que para nos aproximarmos, a oração é a chave. E o próprio Cristo, lá no Evangelho de João, que faz parte do nosso carisma, ele reza junto com o Pai, a oração com o Pai, a oração pessoal de Jesus com o próprio Deus. Até o próprio Jesus reza para o Pai dele que está lá em João. Não tem outra forma. Jovem, eu peço isso para vocês. Rezem uns pelos outros. Rezem por você sim, mas uns pelos outros. Nós precisamos de jovens que povoem jovens para Deus. Nós precisamos de jovens que testemunhem jovens para Deus. Essa é a sua missão. A quem é muito dado, muito será cobrado. Amém?